gostaria de convidar o Maurício, que não entrou na programação, mas deveria, não entrou no cadastro, mas está previsto na programação para... Eu vou aproveitar para paparicar de um pouco mais. Acho que uma coisa que ninguém tem dúvidas assim, da importância da DIN para a antropologia brasileira e para o cenário mundial, né, desse campo de conhecimento. Isso é uma obviedade, né? Mas acho que tem um diferencial muito grande. Você quer falar aqui na frente? Eu vou dar Precisa falar, tem um microfone. Tem um microfone. Aqui. Acho que tem um diferencial muito grande na DIN, assim, que não é de uma docente, né? A DIN toca as pessoas, assim, né? A DIN afeta as pessoas, assim. A DIN afeta as pessoas, assim. A DIN nos toca, né? Quando a gente... a DIN é uma unanimidade, assim. Eu sou professor no Centro de Ciências da Saúde e vejo a DIN fazer um diálogo, né? Que nem profissionais de saúde e muitas vezes nem antropólogos fazem. A DIN faz, de verdade. A DIN ouve, né? O que todo mundo comentou ontem, né? A feliz escolha da foto da DIN, assim, a DIN ouve as pessoas, né? Eu vi a DIN no campo da saúde indígena em muitos momentos, assim como muitos profissionais de saúde. E tive contato com esses profissionais em outros momentos e a DIN é uma unanimidade para eles, assim, né? A DIN os tocou, né? E uma imensa generosidade intelectual. Porque ser um profissional bom, né, dominar a teoria, é fácil, né? Leva tempo, dedicação, mas é fácil. Mas a generosidade que a DIN tem, né, não se alcança com esforço, né? Uma coisa dela, né? E a DIN nos toca, né? E a gente pode falar muito tempo sobre isso, né? E sem sermos redundantes, né? Eu hoje conversava com minha esposa, né, Adriana, que é etnóloga, e ela comentou uma coisa que a gente sempre fala um pouco em casa, assim, tipo assim, a DIN é tipo, é uma brincadeira, né, assim, a DIN é tipo o Lévi-Strauss, né? Então assim, ei, DIN, tá lá, oba, vamos lá. Então, quando alguém me pergunta sobre a DIN, é assim que eu descrevo a DIN, né? E aqui não tem nenhuma comparação teórica ou de atuação, mas a importância dessa pessoa, né? DIN é uma pessoa muito importante, DIN. DIN é uma pessoa, você é uma pessoa muito importante para muita gente, assim, uma pessoa encantadora, né? Eu estou falando aqui desse diálogo todo, desse cuidado todo, né? E dessa coisa engraçada, né, que é a dureza que às vezes está envolvido em alguns contatos, né, de meio zen, né, que você sabe quando as pessoas precisam de uma bronca, às vezes é difícil ganhar um elogio por parte dela, né, mas os elogios são muito valorizados, né, aquela coisa que a gente fica assim, Edinho me elogiou, aquela coisa que as pessoas estavam falando ontem, né, da gente ter uma observação da DIN, né? Então eu tenho minhas resenhas lá dos textos, né? E quando tem bom ou muito bom, né? A gente fica contente e guarda aquilo, né? Assim, aquele evento que a Eliana mostrou aqui, né, em 2005, eu lembro, eu apresentei um trabalho, eu estava terminando o doutorado, estava inscrito para fazer o concurso aqui para a UFSC. E eu lembro, não esqueço, a gente não deve lembrar, mas eu lembro da gente descendo da mesa e a DIN olhando para mim e perguntando, o que você está fazendo? E eu falei assim, DIN, eu tô inscrito, né? Acho que foi talvez a primeira vez que a DIN falou comigo, assim, DIN, eu tô inscrito no concurso. Ela, está bem. E aí depois eu fiz concurso e passei para cá. Então esses primeiros contatos, assim, a gente não esquece, né? Eu conheci você antes, com o Carlos. Ah, sim. No Rio. Eu não lembro se ficava se bebendo cerveja. Comendo camarão, não sei. Talvez na casa deles. Eu não sei se foi a marca do Moacir. Ah, sim, na banca do Moacir, é verdade.
Eu já conheci você. Aham. O texto que você escreveu, eu sei, com meus alunos de graduação, várias vezes, aquela que tu apresentaste, lembraste? Tu apresentaste, né? Sim. Bem, enfim, né? Só tenho vontade assim de agradecer, né? Por todos nós, assim, pelo que você representa, não para a antropologia, mas para todos nós, né? Assim, esse cuidado, essa abertura, essa generosidade que é tão rara, assim, e que é imensa. Né? Isso é um encanto, gente. Bom, eu quero registrar que a professora Sônia Maluf chegou e já pode dar o seu, já chegou na sua vez. Tá bom. Bom, primeiro desculpa pelo atraso, mas aconteceram coisas, entre elas que eu descobri ontem às 11h30 da noite, que é meu último dia para mandar o relatório do CNPq, então fiquei até 4h30 da manhã. E aí eu tive que correr atrás das coisas do imposto hoje de manhã. Correrias da vida. E aí eu fiquei pensando assim, eu vou fazer um pouco fluxo de consciência aqui, uma improvisação, mas eu fiquei pensando em trazer alguns pontos, o que eu gostaria de falar, né, de conversar aqui sobre a questão da saúde no trabalho da DIN. E eu fiquei pensando em algumas coisas que são muito mais perguntas, né, e algumas impressões que a gente pode conversar depois. A primeira delas é a pergunta de, bom, qual é a antropologia da saúde que a DIN faz, né? Se a gente pensar nesse campo, nessa sub-área da antropologia chamada antropologia da saúde, que eu sempre me coloquei, me inseri nela de uma maneira um pouco particular, porque eu sempre disse que eu faço estudos antropológicos da saúde, mas não necessariamente uma antropologia da saúde no sentido de seguir toda uma linhagem e toda uma trajetória, né, de produção etnográfica e teórica que dialoga com a antropologia médica, com a antropologia da saúde, com a antropologia da doença na França e por aí vai, né? Então sempre me inseri de uma maneira um pouco tangencial, vamos dizer assim. Mas eu acho que há uma diferença na antropologia da saúde que a DIN faz, né? E por mais que a gente pense nessa questão de que, bom, o mundo ele não é feito de teoria, mas ele é um mundo concreto, eu acho que uma das características da antropologia da saúde que a DIN faz é pensar que a teoria existe nesse mundo concreto, né? No sentido que acho que esse dualismo entre teoria e mundo, entre a representação do mundo e o mundo, né? De alguma maneira ele vai se desmanchando. E eu vejo isso tanto nos trabalhos que a DIN escreve, quanto nas orientações que ela dá, né, para os seus alunos. Os trabalhos, eu participei da tua banca de mestrado e da de doutorado, participei da banca de doutorado da Luciane, tenho trocado muito dialogado muito com a Eliana, que participou também de algumas pesquisas que eu fiz sobre saúde mental. Não sei se eu acho que não participei da tua banca, mas, enfim, né, foste meu aluno, teus trabalhos, enfim, né, tive em outras bancas. E o que eu percebo? Que nessa concretude, vamos dizer assim, né, da narrativa etnográfica, a teoria ela é intrínseca, né, ela está presente, ela é imanente, ela está ali o tempo inteiro. E qual é a teoria da saúde da DIN? Eu acho que acho que há uma teoria antropológica da saúde também, não é só uma antropologia da saúde. Acho que existe uma teoria antropológica da saúde nos trabalhos da DIN, que a DIN vem pesquisando, que é pensar, em primeiro lugar, a saúde como prática social, né? Então, eu acho que isso é um dos fundamentos de uma teoria da saúde da DIN. Então, a saúde não é nada ontológico, né, no sentido de que ela exista como uma substância dada e precisamos compreender a sua ontologia, né? Nem a normalidade, nem a doença é algo ontológico no sentido, não. A relação com a saúde e a doença são práticas sociais e são relações. Relações entre pessoas, relações de pessoas com outras entidades, relações com objetos, relações das pessoas consigo mesmo, com o seu corpo, enfim, né? E eu tenho a impressão que os grandes conceitos que a DIN trabalha, além da questão da saúde como prática, eles vêm um pouco daí. Por exemplo, a ideia de autoatenção, um diálogo com Menendez, né? O que é autoatenção? É uma prática de saúde, é uma prática social. É uma prática social individual e coletiva.
né? O que é, por exemplo, quando a gente discute política pública, eu acho que uma das grandes contribuições da Jean para essa discussão é pensar a ideia da atenção diferenciada. O que é a atenção diferenciada? É pensar uma outra prática de saúde, tentar perceber, bom, qual é a prática de saúde do Estado, ou que está presente ali nas políticas públicas, né? Que não é só documento, não é só aquilo que está escrito, mas é principalmente o que as pessoas estão fazendo no seu cotidiano, né? As pessoas que trabalham no cotidiano com saúde. O que é essa prática e o que a antropologia, com o seu olhar, pode propor? Bom, a antropologia, com o seu olhar, pode propor, em primeiro lugar, que se preste atenção na diferença. Tem um conceito embutido na ideia de atenção diferenciada, que é o conceito de diferença. E eu acho que o conceito de diferença é uma outra dimensão da teoria antropológica de saúde da Jean. Então, uma primeira é o conceito de prática, da saúde como prática, e a segunda é pensar a saúde a partir da ideia de diferença. Que diferença é essa? É uma diferença ontológica também, a gente está num retorno, uma virada ontológica da antropologia, né? Eu acho que não é uma diferença ontológica, é uma diferença dada pelo mundo, pelas práticas sociais, pelo o que os sujeitos fazem. Aí emerge uma dimensão que, para mim, é um diálogo teórico, né? Que existe implicitamente, né, nessa parceria com a Jean. Eu acho que boa parte da discussão que eu faço sobre a antropologia do sujeito tem a ver também com isso, que é pensar que, na verdade, são sujeitos sociais construindo práticas sociais, né? E agências, agenciamentos, enfim, ações. Há uma teoria da ação social também, que não é só a ação social pensada como um ato voluntário, no sentido das teorias, né? Mas é uma teoria da ação social que incorpora a ideia de experiência, né? A ideia de experiência como algo que me insere no mundo, né? Que me faz habitar o mundo, né? Então eu acho que a ideia da saúde como prática, a ideia de pensar a saúde a partir da diferença, que é a diferença cultural, a diferença simbólica, a diferença em vários dos seus aspectos, de pensar essa diferença, essa alteridade, não como instâncias ontológicas, porque eu acho que tem uma questão, aí entra a terceira dimensão, né? Acho que tem uma terceira dimensão dessa teoria antropológica da saúde da Jean, que é a da relação possível, né? Então, quando a Jean fala em atenção diferenciada, o que ela está falando no fundo? Ela está sugerindo ao Estado que entre em relação com os seus sujeitos, né? Que estabeleça relação com os seus sujeitos. Ela não está pensando que essa relação é impossível ou que há uma irredutibilidade absoluta dos sujeitos sociais nos seus próprios mundos, né? Então, acho que há também uma teoria antropológica geral no trabalho que a Jean, né, tem pensado, que não é só de saúde, mas é uma teoria antropológica que pensa fundamentalmente a possibilidade da relação. E a possibilidade, não numa redutibilidade das várias culturas a alguma coisa única, mas é a possibilidade da relação, né, da relação, do diálogo intercultural, né? Quando a gente vai pensar o Estado e política pública, como transportar isso para dentro do Estado da política pública? Como pensar o diálogo intercultural entre o Estado e os seus sujeitos? É possível isso, né? Bom, essa é uma questão. O antropologia necessariamente é anarquista, né? No sentido de que, no fundo, a gente vai acabar sempre escrevendo contra o Estado, né? Não no sentido neoliberal, óbvio, né? Mas contra o Estado no sentido de sempre se colocar ao lado dos sujeitos. Eu acho que essa é uma tensão, é uma aporia, vamos dizer assim, né? Que não é resolvível, no sentido de que a gente vive banhado nessa... O fazer antropológico, ele existe no meio dessa tensão entre a possibilidade e a impossibilidade, né? De pensar um Estado que seja um Estado menos separado, vamos dizer assim, do mundo social, né? Então, essas são questões que me vêm quando eu penso um pouco na antropologia da saúde da Jean, né?
afora todas essas questões, né, que foram levantadas ontem, que imagino que hoje tenha se tocado também, que é compromisso social da antropologia, a questão da política pública, enfim, né? E eu penso que esse compromisso social ele não vem como algo separado da produção teórica e etnográfica. Eu acho que ele é o resultado dessa produção teórica e etnográfica. Se dispor a fazer uma antropologia que pense a possibilidade das práticas sociais como práticas que são transformadoras, de pensar a diferença não como ontologia, como redutibilidade ontológica, né, como província ontológica, mas pensar a diferença como relação de poder, relação de conflito, relação de uma série de coisas, mas relação, já pressupõe produzir um trabalho que vai ter um impacto social, que vai ter um impacto político, né? E eu acho que algumas dessas questões, elas se estendem para além da saúde. Eu acho que hoje à tarde vai ter a mesa de xamanismo. Eu acho que é muito interessante pensar qual é a antropologia do xamanismo da Jean, que para mim é uma teoria etnológica também, porque também vai pensar o xamanismo como cosmologia e como prática. Também vai pensar a cosmologia como prática, né? Ou seja, a cosmologia, ela não apenas reproduz o mundo, mas ela produz o mundo. Então ela é também algo da ordem da prática social, né? Que constrói pessoas, constrói corpos, constrói uma série de coisas, né? E que para mim é uma dimensão que a teoria perspectivista não dá conta. Por quê? Porque ela acaba resvalando para as representações sociais, por mais que diga que são mundos que não são só representações, mas são mundos, né, diferentes, mas eu acho que resvala de novo para a representação social, porque não há absolutamente sujeitos em ação no perspectivismo, e porque esses mundos são ontologicamente, são províncias ontológicas irredutíveis, né? Então a relação é praticamente impossível, é uma relação muito mais totêmica, né? A relação pensada pelo perspectivismo ameríndio do que uma relação metonímica, em que possa haver algum tipo de troca e de transformação, né? Então, essa é a quarta categoria que me vem pensando, então, na teoria antropológica de saúde da Jean, que é a ideia da transformação, da possibilidade de transformação, de mudança. Então, essa plasticidade dos mundos, né? Que eu acho que essa teoria antropológica também traz. Okay. Eu sabia que eu faço tanto. Como eu falei, foi fluxo de consciência. Carolina Portela. Ontem, quando a gente organizou a mesa, eu soube que ia compartilhar esse espaço com a Eliana, a Nádia, a Luciana, a Sônia, que são pessoas que têm uma trajetória muito ampla com você. Aí eu fiquei pensando, bom, o que eu poderia falar, sabe? A gente se conhece há mais pouco tempo, eu tenho também uma relação com uma antropologia mais curta no tempo. E aí... Aí eu fiquei pensando, bom, o que eu posso talvez trazer de novo ou de diferente do que os outros colegas vão falar. Também porque eles conhecem seu trabalho há muito mais tempo, são parte desse trabalho e, bom, conhecem mais intimamente toda a sua trajetória. Aí eu pensei, bom, eu sou a única da mesa que representa a quantidade de estudantes latino-americanos que você já teve, porque você tem nos acolhido muito. Acho que somos muitos. Aí fiquei pensando também que ontem à noite alguém dizia que seria legal fazer a equação de ver quantos dos seus estudantes fazem parte hoje dos programas de antropologia no Brasil. Mas quem sabe se a gente estende um pouquinho essas redes, seria bem interessante ver o que você está produzindo fora das fronteiras do Brasil na área de antropologia da saúde. Então, assim, eu trouxe uma reflexão que tem a ver comigo, que tem a ver com minha condição de estrangeira, de latino-americana, trabalhando na área de antropologia médica antes de vir aqui para o Brasil, e de pensar um pouco como as implicações do seu trabalho nessas outras escolas, sim?
Então é isso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sou filha de antropólogo também, que faz antropologia médica. E antes de vir aqui, eu tive a experiência de trabalhar na área de antropologia médica. Foi assim por casualidade, mas acabei indo lá. Então, quando eu cheguei aqui no mestrado, eu acreditava que eu sabia alguma coisa da antropologia médica, sabe? Eu trazia um par de teorias na bolsa, um par de experiências. E eu achava que isso já era um bom ponto de partida. E também cheguei um pouco ingênua, pensando que aquele negócio de antropologia médica, antropologia da saúde, devia ser mais ou menos a mesma coisa, só trocar uma coisa aqui, uma outra lá, e a gente ia estar mais ou menos no mesmo caminho. Mas assim, quando eu comecei a ver as aulas com a Jean, quando a gente começou a trabalhar juntos nos projetos, o que eu percebi é que realmente era um giro de 180 graus no que eu estava fazendo, no que eu sabia fazer e no que eu tinha conhecido da antropologia médica na Colômbia. Então, o que acontece? Inicialmente, essa antropologia médica em vários países da Latinoamérica foi uma antropologia, entre aspas, colonialista, né? A gente serviu de mediador para levar hospitais, vacinas, nutricionistas, etc., etc., nas comunidades. Isso teve sua razão de ser até pela agenda política latino-americana nos 70 e nos 80, de que nossas comunidades indígenas estavam morrendo de coisas que talvez a gente poderia evitar. E nesse sentido, eu acho que foi muito bom. Mas uma coisa que eu acho que acontece na Colômbia e talvez em outros países da América Latina é que quando a gente faz antropologia médica, fica muito na instituição, sim? Então pode ser que você atue em parceria como médico, como nutricionista, não sei o quê. Mas quando você vai às comunidades indígenas, fica com aquela ideia de instituição. Então você vai e quer ver como é entre os indígenas X o sistema de saúde, vamos dizer, sim? E até certo ponto é bom porque a gente consegue etnografias lindas, compreende e entender desde outro ponto de vista como essas pessoas veem, entendem e praticam sua saúde. Só que me incomoda bastante aquela coisa da instituição mesmo. Tem que procurar o curador para dizer como é que é, sim? E se centralizam certas figuras que acabam fazendo uma analogia do que seria o médico na biomedicina e o que seria o xamã, o pajé, ou não sei o quê. Então, eu vinha dessa tendência. Nós procurávamos os curandeiros, nós procurávamos os xamãs, nós procurávamos todos aqueles agentes oficiais dessas outras formas de conhecer e entender a saúde. E era isso, nosso conhecimento partia daí. Quando eu cheguei aqui, o jogo virou. Porque como a Gina, não, legal, a gente tem que ir e saber, mas olha só, vamos ver como é que a gente usa essas coisas, como é que a gente é usuário desses sistemas vários, vamos dizer. E isso para mim mudou minha relação até com o meu país, como a forma como lá a gente faz antropologia. E foi muito engraçado porque eu até incorporei mais rápido. Quando meu esposo veio e ele quis fazer o mestrado, a Gina orientou ele também. Para ele foi muito estranho. Ele leu Menendez a primeira vez numa aula da Gina e ele chegou em casa, mas como? Como é que é? Se a gente só passa atrás dos curandeiros, como assim que a gente tem que perguntar para as pessoas? Ele ficou, não. E a dissertação dele foi ir atrás das pessoas para ver como é que elas articulavam todo aquele mundinho de possibilidades de atender a saúde, porque era outro lugar de começo. E eu acho que como nossa tradição é muito essa, de institucionalizar o conhecimento do outro de alguma maneira, não sei se estou fazendo-me entender a ideia que eu quero colocar, para nós é uma volta de 180 graus. Foi para mim, foi para ele, foi para vários dos colegas que já estudaram aqui com a Jean, e ela continua fazendo essa mudança e cultivando essa semente em outros países. Eu vejo meu pai tem, sei lá, 30, 40 anos de carreira trabalhando dessa maneira, e no começo ele estava um pouco, e o que você está aprendendo lá? Eu falava, não sei o que, e ele, não, mas como é isso? Não sei não, o que você está lendo? Era muito engraçado.
E aí ele começa a ver outras coisas também. Então agora já vê como interesse. E então eu me pergunto se a gente consegue fazer essa mudança com uma pessoa que tem a força que ele tem nessa área na Colômbia, quantas sementes será que ela já plantou em outros lugares? E é muito engraçado porque a antropologia da Jean, que a gente faz com a Jean, valoriza muito esses conhecimentos outros. Dá muita força, invita a autonomia das pessoas, sabe? Convida a gente ver a autonomia das pessoas. O que a Sônia estava falando, né? Insere o ator aí na prática social. E isso é muito interessante porque acho que valora muito todos esses conhecimentos sobre saúde que a Latinoamérica tem. E para mim é muito engraçado, há uma bela ironia nisso. A Jean nasceu na América do Norte, né? Ela poderia muito bem ser uma representante dessa antropologia médica que é bem mais colonial. Mas, pelo contrário, a Jean é a legionária da antropologia periférica da saúde na América Latina. Então, para mim, isso é muito representativo e acho muito legal fazer parte também dessa pequena revolução que você faz. Não é tão pequena, não. E até teoricamente, né, Jean? Você traz a Menéndez, você traz muitos autores que são nossos para fortalecer essa antropologia da periferia. Então, eu acho que isso é bastante significativo. Como colombiana, como antropóloga colombiana também, há uma coisa que eu queria muito dizer. Ontem a Sônia, acho que falava que às vezes demora muito na trajetória das pessoas certas coisas se concretizaram. Você fez a sua tese de doutorado em Colômbia no 75, 74, e o livro foi publicado, o livro da tese da gente foi publicado em Colômbia no ano passado e vai ser lançado hoje aqui com vocês. Passou um tempo, né, gente? Mas olha, eu tive a possibilidade de fazer parte da equipe de pessoas que leu, revisou, organizou um pouco. E para mim, como colombiana, a gente ganhou nessa edição desse livro uma joia da antropologia, porque a etnografia que a gente fez não só é bela, muito bela, mas também traz para a gente zona que a gente já não consegue conhecer mais. É o ponto de referência para a gente ver a história de um povo que mudou muito por conta de muitas coisas que acontecem na Colômbia, por conta das condições econômicas, políticas, de violência, da guerra. Então, realmente, guarda um patrimônio muito grande para a gente, para o que esse povo foi, para o que esse povo significa no nosso país. Porque, apesar das mudanças e os empoderamentos deles, é muito legal ter a possibilidade de conhecer essa história deles antes de que tudo aquilo se desencadeasse. E só temos isso por conta da gente, porque ninguém jamais fez. É a única... é o único trabalho que a gente tem assim, contando essa história. E também porque a gente, de alguma maneira, nos mapeou na história, nos está mapeando como país através do oceano. Muita gente que eu conheço no Brasil não sabe onde fica a Colômbia, mas sabem que os Ciona da Jean são da Colômbia. Então, nos traz de alguma maneira no cenário e isso é algo que nós sempre agradecemos também. Então, assim, em geral, acho que é isso. E bom, Jean, agradeço por todas essas coisas tão boas que você traz para nós também como conjunto. É isso. Bom, eu quero consultar você se a gente segue ou se a gente faz uma pausa. Temos o Ari, temos eu e Ari, conseguimos. Tá bom, então tá, obrigado por ter a oportunidade de falar da Jean. Eu confesso que eu tentei preparar alguma coisa e tive um travamento total, não sabia o que escrever e tal, e o que eu vou escrever para falar pra Jean e ainda pensando, puta, vai estar a Eliana, vai estar Luciane, vai estar tudo a mesma coisa. O pessoal vai falar tudo, cara, o que vai sobrar pra mim? Então eu pensei assim, em falar um pouco da minha trajetória e tentando ligar como
como que eu conheci a Jean e um pouco da importância dela em, sei lá, na minha formação e também tentando expandir isso como formação dos outros alunos e dando ênfase na prática antropológica dela, mas não só na coisa teórica, mas nessa prática de inserir os alunos nos projetos que ela elabora e tal, pra gente, sei lá, entrar em contato com outras pessoas, aprender a dialogar e ser autônomo também um pouco. Eu acho que um pouco isso é a importância da Jean. Então, eu só queria falar que eu comecei o curso de graduação em 2002, né? Eu vim do interior do estado e nem sabia o que era antropologia, né? Praticamente não sabia, tinha uma noção do que era sociologia. E no primeiro semestre do curso já tive aula com a Sônia e a Jean era a professora da metade da turma, da outra metade. Então, nesse primeiro semestre já foi um choque total, assim, já foi uma mudança completa de... Eu vinha da área das exatas, eu tinha começado outros cursos, né, de computação e de matemática, né, então mudar para sociais foi um passo, assim, né, para mudar de horizontes, né, que estava meio aborrecido com esse lado. E assim, já tive aula com duas pessoas assim, fantásticas, né, no primeiro semestre, então ali já quebrou tudo, né, minha visão de mundo como pessoa e tal, já começou a dar muitas ideias. Como pensar, né, o social, digamos assim, que era o que eu tinha na cabeça, né. E aí, no decorrer da graduação, a gente tinha muitos amigos que no meu círculo de amizade se identificaram com a antropologia, que era o Felipe, Hanna, o Diego, a Fernanda, toda essa galera aí está no doutorado agora, sei lá, fez mestrado, doutorado. Então, a gente deve muito a não só a Jean, mas a Sônia também. A Alicia também foi a minha professora na segunda fase, então são só pessoas maravilhosas, né? Mas era muito interessante, porque eu tinha aula com a Sônia e o Felipe, por exemplo, tinha aula com a Jean. Então a gente morava junto e tal, e a gente sempre conversava, né? E tal, e daí, como a gente falar da Jean, vai falar mais da Jean. A Sônia vai ficar para a próxima homenagem. Então vinha muita curiosidade, eu tinha aula com a Sônia, mas era muito interessante as temáticas e toda aquela coisa, antropologia, como problematizava as questões, religião e tal, eu achava muito legal aquilo. E o Felipe vinha contando, puta, a Jean é uma... Né, ela trabalhou com Iciona, cara, ayahuasca, não sei o que e tal, muito legal. E a gente ficava, nossa, admirado mesmo, né? Era um universo totalmente novo, assim, de possibilidades e tal. E ficou nisso aí, né? Minha relação com a Jean, nesse momento, não tinha muito a proximidade. Daí no terceiro, quarto semestre do curso de Ciências Sociais, eu fui atrás de uma bolsa de PIBIC que a Jean estava oferecendo, eram 2 bolsas, uma o Felipe ficou, e a outra depois eu fui tentar essa bolsa. Só que eu fui lá, conversei com a Jean e com o Flávio Vick, no caso, que era o professor na época, e não consegui essa bolsa. Ficou uma colega minha com a bolsa. Só que nesse momento o Flávio perguntou, e o Flávio e a Jean perguntaram, não, você não quer fazer parte do grupo aqui, porque é com os indígenas lá da tua região, né, que a gente está trabalhando e tal, você não tem interesse? Eu estava no começo do curso e falei, não, eu me interesso e tal, porque quero trabalhar assim. Então vamos lá. Começou a chamar reuniões para discutir esse projeto aí que era dos agentes indígenas de saúde, onde eu conheci a Eliana, conheci o Flávio, conheci a Raquel, o Scopel. O Daniel já era meu colega da graduação, mas ali também a gente ficou mais íntimo. Então, eu acho que um pouco da importância da Jean é essa, de colocar a gente em diálogo e nessa prática dos projetos, né? E desse projeto, então, como eu trabalhava com o Flávio, eu tive a oportunidade de ir várias vezes a campo com ele, umas 4 ou 5 vezes, a gente ficou 15 dias lá. Então, toda essa experiência de campo já na graduação, né, para mim foi muito enriquecedora. Só que a Jean ainda estava lá, meio que a gente já ia no projeto e tal, ela não era minha orientadora ainda, né? A princípio era o Flávio. Só que o Flávio se desligou, ele terminou a bolsa de pós-doc dele e foi trabalhar em outros lugares, e acabou que eu tive que, né, às pressas ir atrás da Jean, né, para conseguir concluir o TCC e tal, que estava na época de defender o TCC. E eu lembro muito bem que quando o Flávio ele estava para sair e tal, ele falou, não, então vamos falar com a Jean, de repente ela vai poder continuar, ou te orientar, assim, era o último semestre. E aí a gente estava no corredor aqui passando, e eu não conversava muito com a Jean, né, assim, era uma pessoa meio lá. E aí ele foi falar para ela, ó, Jean, tem esse rapaz aqui, né, a gente já se conhecia e tal, mas você não quer orientar ele, de repente trabalhar com ele, dar continuidade ao trabalho?
que a gente está fazendo na terra indígena Chapecó. E daí a Jean olhou para mim e falou: "Você tem medo de mim?" Foi essa a primeira pergunta que a Jean me fez, se eu tinha medo dela. E aí daí eu na hora falei: "Não, Jean, imagina, eu admiro muito você." Mas na verdade eu tinha um pouco de medo, né? Eu, no fundo eu tinha um pouco de medo. Mas aí beleza, só que o TCC foi tão rápido que tipo, em 6 meses, né, a gente teve que fazer o projeto, defender o projeto, não sei o quê. Mas já no TCC, então, teve toda essa experiência de pesquisa com esse projeto, eu conheci outras pessoas de outras áreas. Foi muito legal. Na banca veio a Conceição, né, que era aluna da Jean, então já foi mais uma pessoa que eu tive contato, né. Daí beleza, terminou o TCC, eu fiquei uns anos fazendo a licenciatura, mestrado. Fui falar com a Jean de novo, vamos continuar o mestrado e tal, lá nos Caingangue, vamos... Jean, eu tenho a proposta de fazer o mestrado sobre alcoolismo entre os indígenas. A Jean olhou pra mim e falou: "Ah, então tá, só que primeiro você tem que parar de chamar de alcoolismo." Então tá, vamos partir daqui. Então, pra entender um pouco assim como que a Jean, ela tem esses momentos que eu acho que, como o Maurício falou, ela é direta em alguns momentos, porque ela sabe que eu acho que tem esses impactos, assim, às vezes na gente, mas é o jeito dela, assim, e é muito, eu acho construtivo, né, isso. E daí eu acho que o relacionamento com a Jean começou a amadurecer mesmo no diálogo e na relação mesmo com ela durante o mestrado. E aí no mestrado outro projeto, onde estava também Raquel, Eliana e tal, aí entrou a Carol, mais uma pessoa com quem eu comecei a me relacionar diferente. A gente foi fazer pesquisa de campo junto, né, na terra indígena Chapecó, morou junto lá. E é isso aí. E aí depois no doutorado de novo, né, Jean? De novo eu aqui, batendo na porta da Jean, né? E de novo mais um projeto, que a gente, agora com o IBP e tal, tentando inserir nessa coisa de redes, né, de pesquisadores para desenvolver projetos. Então, a minha ideia aqui era só falar um pouco como que na minha trajetória eu consegui, a Jean teve essa virtude assim de colocar a gente em diálogo com outras pessoas de outras áreas, fazer outras coisas, às vezes que a questão meramente acadêmica, mas a Jean bota a gente para dar aula, de repente, tem uma aula lá não sei onde, então, você não pode vir me ajudar? Posso, vamos lá. Agora tinha um projeto aqui com o Distrito Sanitário Indígena, né, que a gente foi convidado também. Não, alguém tem que ir lá e tal. Então, não, vamos lá e tal. Então, a Jean é um centralizador, assim, muitas pessoas procuram ela e ela também coloca a gente nessa roda. Então, isso que eu acho que é uma das virtudes da Jean. Além de ser uma pessoa incansável, né, que a gente não sabe, né, é uma pessoa assim que tem um dom, assim, um profissionalismo extremo, né, cara, pra fazer as coisas. E não cansa. Essa mulher tá viajando pra lá e pra cá o tempo inteiro, cara, sabe, articulando muitos lugares, muitas pessoas. E é isso, Dinho. Eu queria só desejar mais saúde, vitalidade e tal. E que você continue com essa generosidade, assim, que você tem, porque eu acho que é isso que a gente precisa. E profissionalismo que a gente nem fala, né? Mas é isso. Fico por aqui. É o lado oculto da Jean. Ninguém sabe como ela consegue fazer tanta coisa, né? Ao mesmo tempo escrever, viajar, publicar, estar em tantos lugares. E respondeu todos os e-mails em 2 horas.